Então, igreja, bem-vindos a todos novamente. Olá, igreja, olá, família. Quem se lembra o que é que iniciamos a semana passada? Que tema iniciamos a semana passada? Quem se lembra? Deixa-me controlar a hora. Será aquele que está ali na parede? Na projeção? Então foi o quê? Digam lá. Permanecer. Permanecer aonde? Na videira. Não é em qualquer lugar, não é? Na videira. Na videira quê? Verdadeira. Muito bem, sogrinho. É isso mesmo. Ora bem, a semana passada desafiei-vos com a palavra, como a palavra nos desafia a todos nós, sobre a importância de sermos perfeitos. Certo? Lembram-se disso? Eu tenho que falar um pouquinho devagar para dar tempo ao Miguel para traduzir, ok? Por isso, desculpa, Miguel. Se eu me tiver a esticar, levanta-te e diz, vou-me embora. Despeço. Então, com a palavra desafia-nos a sermos perfeitos. Amém? Kelly, sabias que temos que ser perfeitos? É o que a palavra nos diz. O que é que Jesus, na altura que estava a falar isso aos discípulos, o que é que ele nos queria dizer com ser perfeitos? Quem esteve aqui tem que saber esta de cor. O que é que significa a palavra perfeito? Alguém falou? Hã? Significa o quê? Obrigado, Sarinha. Graças a Deus. Alguém esteve atento. Isso mesmo, Sarinha. Espetacular. Ser completo. Então, quando Jesus fala que nós devemos ser perfeitos como o Pai é perfeito, Ele está a falar que nós devemos ser completos. Ou seja, devemos viver com Ele. E por isso falamos da videira verdadeira. Porque nós só somos completos se vivermos enraizados na videira verdadeira. Amém? Então esse é o ponto de partida. Não é um conjunto de uma lista enorme de coisas que nós temos que fazer, que têm que sair todas direitinhas. Não. Tem a ver com relacionamento. Tem a ver com vivermos para aquilo ao qual fomos chamados para ser. Amém? Fomos chamados para ser já agora o quê? Que nós lemos a Escritura. Não sei agora de cor, mas nós, acho que é Efésios, se não me engano. Ia arriscar o capítulo, mas já corro o risco de ter-me enganado no livro. Mas assim, fomos chamados para quê? Fomos criados para louvor e honra, ou para louvor e glória do seu grande nome. Amém? Certo? Então, nós fomos criados. E isto é muito importante para hoje. Hoje vamos falar sobre permanecer. O que é permanecer nele e ele em nós? Mas basicamente eu podia vos dizer uma frase, mas sabem que eu gosto de complicar, dou muita coisa e depois... Mas no final do dia nós vamos falar sobre esta questão, mas para falarmos sobre permanecer temos que ter muito na nossa consciência e estar muito conscientes desta importância do que é a videira verdadeira. Mas já lá vamos desenvolver isso. Então, ser perfeitos não é viver uma lista completa de regras, não é a perfeição do mundo, mas é viver viver da forma para a qual nós fomos criados, que é para o relacionamento. Por isso todos nós ansiamos algo. Toda a gente se anseia encaixar em algum lado, certo? Sei que há uns que dizem que são capazes de dizer, os nerds, eu estou bem em minha casa. Mas todos nós temos um sentimento de pertença, ou procuramos ter um sentimento de pertença em algo, porque nós fomos criados para isso. Amém? Vamos então desenvolver isso. E como foi na semana passada, este nosso sentimento de pertença e este nosso ser completo só vai acontecer se nós encaixarmos na videira verdadeira. A videira verdadeira que estamos a falar de quem? Jesus. Mas no Antigo Testamento não se falava a videira, não tinha a redundância de verdadeira, mas falava-se do povo de Israel. E vai ser muito importante explorarmos um bocadinho esta diferença para entendermos o privilégio que temos hoje e para entendermos a diferença do que temos hoje também. Ok. Sei que hoje queríamos dizer alguma coisa, desculpa. Amém? Bom, vamos abrir então João 15, versículo 1 a 17. E se puderem acompanhar nas vossas Bíblias, se não tiverem, vamos orar por vocês no final, mas podem acompanhar aqui também, está bem? Amém? Então, João 15, versículo 1 a 17.
Vamos ler com calma, sem pressas, ok? A pregação hoje não é grande, embora eu tenha a capacidade de estragar isto tudo, mas já não sei a que horas é que começamos, mas amém. Vamos lá, João 15, 1, 17. Vamos, tentem entrar no espírito do que estava a ser escrito. Porque é que realmente Jesus estava a falar isto? E tentem, eu não sei, quando vocês olham para... Eu gosto muito, não é que faça encha o meu tanque, mas eu gosto de olhar para uma pessoa e perceber que a pessoa tem uma história. E às vezes as ações dela refletem essa história que ela tem. Ok? Tentem, à medida que estão a ler esta história, perceber o que é que está por trás e tudo. Viagem, como se fosse um filme, ok? Mas deixem entrar a palavra no vosso coração. Então, João 15, 1 a 17 diz assim, está Jesus a falar. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E reforça Jesus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo facto de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Amém? Neste pequeno pedaço de escritura, qual é a palavra que é mais vezes repetida? O que é que ouvimos várias vezes? Permanecer. Ou seja, a conjugação do verbo que for, de permanecer. É tão enfocado o permanecer nestes versículos que tem que haver alguma importância sobre a questão do permanecer. Amém? São cerca de 12 vezes, se não contei mal, que aparece aqui a palavra ou a conjugação do verbo permanecer. Tem que haver realmente uma importância nisto. Permanecer não é nada mais do que conexão. Okay? Estar conectado. Permanecer a fazer com que nós tenhamos essa conexão na videira verdadeira, ou seja, em Jesus. E como eu falei, por isso é que era muito importante nós termos esta noção. Então, permanecer é estar conectado na videira verdadeira, que é a única que é capaz de satisfazer aquele anseio que a nossa alma tem. Amém? Hoje a pregação não vai ser muito prática, ok? Talvez para a semana irei dar continuidade ao tema, poderá ser um bocadinho mais prática. Mas há uma linha de raciocínio que eu gostava que saíssem bem daqui. E depois eu com o tempo já falo sobre isso. Mas é importante que tenhamos noção, que tentem-me acompanhar no raciocínio, mesmo que sabendo que não vai ser muito prático, embora vou tentar dar no final uma questão que seja prática ou algo prático. Mas acompanhamos, porque qual é o grande problema das nossas vidas? Alguém quer arriscar? Há vários, né? Mas eu tenho um na cabeça e vocês provavelmente vão lá chegar ou não. É tão estúpido que a gente diz, e depois nós temos uma coisa na cabeça e podem ser várias. Mas um dos grandes problemas da nossa vida é nós simplesmente vivermos. Só vivermos.
Só andarmos em piloto automático. E não pararmos para refletir no propósito da nossa vida, porque é que fazemos o que fazemos e se realmente temos que mudar de alguma forma. A mesma coisa acontece no trabalho. Os piores trabalhadores, aliás, acontece muito e muito no meu tipo de trabalho, que é, se é numa fábrica, tu tens de cumprir os procedimentos e tu vais fazer. Mas às vezes vê-se muito nas empresas que pessoas estão a fazer coisas porque outros faziam e quando eles estavam a fazer, mas porquê é que tens de fazer isto? Não é necessário. Mas faziam. Mas não é necessário nada, por exemplo, na linha de produção ou até na análise que estás a fazer. Porquê? Porque não pararam para pensar, refletir e tornam-se às vezes ineficientes, perdem tempo sem ter necessidade de o fazer. Porque às vezes são coisas geracionais. Alguém contava uma vez uma história, não sei se foi o Luke que contou, uma história que era alguém que cozinhava, e agora perdoem se eu trocar um bocadinho a história, que só me lembrei agora mesmo da história. Foi John Piper que cozinhava, parecido contigo, John Piper, alguém do mesmo nível, que cozinhava, não sei se era um rolo de carne. E então, era a avó que cozinhava o rolo de carne e depois passou à filha, às gerações seguintes, ou a filha, não sei quem foi, passava para as gerações seguintes e a dada altura, o que é que estavam? Estavam a cozinhar o rolo de carne cortado, parecia que o segredo era cortado a meio. Então alguém lhe perguntou para pôr no forno, alguém perguntou porque é que o rolo de carne tinha que ser cortado a meio para pôr no forno, que segredo é que era por trás disso? Isso não sei porque é que o faço, nunca perguntar. Depois foram perceber que isso acontecia, a avó, a bisavó, a quem quer fazia, porque não tinha espaço no forno, então tinha que cortar a meio. Ou seja, isso acontece com a nossa vida. Muitas vezes nós estamos a fazer coisas porque alguém fazia, porque não podia fazer de outra forma, e nós estamos a replicar. E a pior coisa que acontece no Evangelho é que nós tratamos, fazemos procedimentos, fazemos rituais, e desculpa Miguel, agora empolguei-me. Mas não sabemos bem porque é que o estamos a fazer. Então, hoje, isto tudo para justificar a teoria. Hoje vou-vos falar um bocadinho mais das Escrituras sem ser tão prático, para que nós também possamos parar, pensar e perceber para onde é que temos que apontar. Amém? Boa. Então, nossas almas anseiam todos os dias permanecer em algo. Vocês conhecem a história da samaritana à beira do poço, em que Jesus, propositadamente, acabou por chegar lá, depois chega a samaritana para tirar a água, não é? Depois Jesus pede-lhe a água e começam ali a falar, até que depois, com a conversa, ela começa a reconhecer quem Jesus é, ou pelo menos a entender que ele não era uma pessoa normal que só estava ali a pedir-lhe água, não é? Então em João 4, podem abrir ou acompanhar ali se quiserem, João 4, versículos 19 a 24, conta-nos esta história, ou parte da história, né, que já vos fiz o enquadramento, a partir do momento em que ela diz assim, versículo 19, a mulher disse, Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está a chegar a hora, e de facto já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então, com esta história começamos a ver aqui esta necessidade de se identificarem com algo. Como já falei, fomos criados para relacionamento, ok? E louvor e glória do nosso Deus. Há sempre um vazio dentro de nós que anseia ser preenchido. Qualquer pessoa. Eu costumo dizer, e acho que é, todos nós temos tendência para ser idólatras de algo. Nós temos tendência para idolatrar algo, seja o que for. Seja marido, se bem que marido não é, nunca é alguém bom para idolatrar, não é? Nunca é o suficiente. Seja o marido, seja a mulher, seja os filhos, seja o trabalho, seja o desporto. Temos sempre tendência para idolatrar algo. Concordam comigo? Não? Ok, desculpa. Amém. Não, mas é uma coisa que se nós pararmos para pensar, e as pessoas que não têm Deus, é incrível ver, e triste ver, como arranjam sempre alguma coisa que é o Deus dele. Seja o carro, seja a dedicação ao carro, o que for.
Então, exatamente porque nós fomos realmente criados para adorar e louvar o nosso Deus. E até começarmos a ver, vamos andar a adorar e louvar exatamente o que não devemos fazer. E isto acontece, infelizmente, muitas vezes com os crentes. Por isso, novamente, é importante a pregação de hoje para pararmos e pensarmos. Que é, muitas das vezes nós somos tão embrulhados no dia a dia que não permanecemos como devemos permanecer. Não é? Então, o que é que tem de fundamental ou de fabuloso nesta história? Há várias coisas que podemos falar sobre esta história. Mas esta história fala-nos sobre a importância de permanecer e o que é que Jesus estava a trazer de diferença face à videira antiga. Permanecer na videira é fundamental para o nosso dia a dia e é preciso que nós estejamos conectados à fonte de vida. E Jesus fala aqui qual é a fonte da vida. Não é a água, não é o pão, não é a religião, não é o que possas fazer. É Jesus. Mas aquilo era chocante. E que vocês viram, estava tão enraizado na vida das pessoas a religião, que ela, quando percebeu que ele estava a falar de vida, não é? E de adoração e de Deus, ela disse, mas será que nós podemos adorar aqui? É que os judeus, vocês dizem, só podemos adorar ali, em Jerusalém. E ele disse, se não sabes o que falas, não é? Não sabem o que falam. Em bom rigor, é os adoradores em espírito e em verdade. Mas antes disso fala que isso poderá acontecer se te conectares ou se estiveres a beber da fonte da água viva. Amém? Então, primeira coisa que eu gostava que vocês retessem, que já vem da semana passada, nós não temos que produzir a perfeita presença, porque a perfeita presença já está em Cristo. Amém? Se nós permanecermos, Ele vai permanecer em nós. Então a perfeita presença está em Cristo Jesus. Vocês vão perceber que tudo hoje, na minha pregação, vai terminar em Jesus Cristo. Tudo é em Jesus. Tudo é para Jesus. E tudo é através de Jesus. Amém? Então, existem tantos estímulos na nossa vida que nós não estamos a buscar, e inclusive estou a falar dos cristãos, a satisfação para a nossa alma na videira verdadeira. Nós buscamos, ansiamos, todos os estímulos da nossa vida nos tiram disso. E eu contra mim falo, atenção, volto a dizer, e não é falsa humildade, é humildade verdadeira. Nós por vezes corremos tanto atrás de tantas coisas importantes. É importante trazer comida para casa, é importante ter os miúdos na escola, é importante ter a mulher feliz. Eu tenho que ser uma pessoa séria. É importante uma data de coisas, mas temos que perceber que não é nessas coisas que nós vamos buscar a satisfação e a estabilidade para o nosso ser. É onde? Jesus. Então, não há como nós vivermos estas coisas sem, palavra que eu gostava, ou a expressão que eu gostava que retessem hoje, sem respirar Jesus. Quando eu fico irado, chateado, irritado, e acontece com alguma frequência, tenho 3 filhos, não é por causa da esposa que ela é maravilhosa. Está a gravar, não está? Está com as crianças. E é normal ficar irritado. Trabalho também é normal ficar irritado. Vocês não dão trabalho nenhum, é uma bênção, não fiquei irritado com vocês, graças a Deus. Mas isto para dizer o quê? Quando isto acontecer, lembra-te, respira Jesus. Amém? Filipenses 4, 11 a 13. E há pouco tempo estivemos a passar pelo livro de Filipenses e agora Colossenses. Foram 2 livros maravilhosos e parece que foi no tempo certo. Nós não planeamos para esta questão das pregações, mas parece que foram no tempo certo para as pregações que... Parece não foi, Deus faz todas as coisas. Amém? Mas foi mesmo no tempo certo. E agora em Filipenses 4, versículo 13, vamos ler o que é que Paulo está a escrever. Não estou a dizer isto porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura.
aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? E este é um exemplo, ou dos melhores exemplos que nós podemos ter do que é estar conectado na videira. Paulo tinha a noção plena do que tudo que precisa está na videira verdadeira. Por isso ele termina com esta frase que é: tudo posso naquele que me fortalece. Uma frase muitas vezes mal empregue. E porquê? Porque muitas vezes utilizamos isto para obter coisas. Há uma coisa que é importante também retermos, que é termos noção que tudo que nós necessitamos para viver da forma que Deus deseja, conectado com Ele, nós já temos em Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que nós achamos que nos falta, lamento informar-vos, não precisam, porque já têm. Nada que vocês precisam, que eu preciso, qualquer um de nós precisa para viver conectado, falta, porque tudo o que precisamos está em Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. Amém? Concordam comigo? Amém? Então, para sermos preenchidos, para vivermos uma vida completa, precisamos de Jesus Cristo. E Paulo tem essa perspectiva incrível. E quem leu Filipenses, quem leu Colossenses, agora que está a terminar, ou já deve ter terminado, entende ou consegue perceber que o Paulo tinha essa visão de forma incrível. Amém? Vou dar algumas pausas para o Miguel poder. Ok. Permanecer é viver dia a dia focado em Jesus. Focado na videira. Na videira verdadeira. Eu não sei se vocês têm essa noção. E já agora depois, não sei se vai chegar a tempo ou não o vídeo, mas nós vamos ter um vídeo para vos fazer um convite. Que é em Viseu. Depois vamos falar também um bocadinho mais sobre Viseu e sobre o movimento, as coisas que Deus está a fazer. Mas em Viseu está agora a ocorrer as vindimas. E no próximo sábado temos a oportunidade como igreja, quem desejar ir, participar nas vindimas lá. E eu convidava toda a igreja. Aliás, vamos convidar toda a igreja, quem quiser ir, a poder estar presente e perceber como é que funciona um bocadinho, como é que é todo esse processo. Porque se nós, eu creio, e estamos a tentar que isto seja bem visual, e vamos, aí já agora falando um bocadinho, vamos tentar trabalhar dois aspectos, que é não só nós percebermos o que é que Jesus está a falar sobre isto de uma forma mais bem visual, mas também podermos mostrar e ajudar realmente o que é um coração de quem ama o próximo, de poder ajudar nas vindimas. Amém? Mas isto para dizer o quê? Que é, nós somos fortalecidos na videira. Só se estivermos conectados é que a vida vai poder realmente fluir. Estando conectado, não há como a vida não fluir em nós. Por isso é que ele diz: se permanecerem em mim, eu permaneço em vocês. Se o ramo não dá fruto, está seco, vai sair fora. Como é que um ramo pode estar seco não dando fruto, se não receber o quê? Vida. Certo? Concordam comigo? Amém. Voltando à história da videira. Da videira antiga versus a videira verdadeira que é Jesus. Puxando a história da samaritana que nós vimos à beira do poço. Nós vemos que ela puxa, não é? Desta questão do espaço. Que havia um lugar específico, supostamente, o povo de Deus dizia onde esse Deus podia ser adorado, que era em Jerusalém. E Jesus destrói isso e diz: não, estou aqui eu, conecta-te a mim e poderás adorar isso. Então a videira antigamente era considerada o povo de Israel. Ok? Se forem ler Salmos, nós vamos ler Salmos 80, mas tem Salmos 80, Isaías 5, Jeremias 2, Ezequiel 15, e vamos ver que esta videira antiga em Israel era uma videira que era incapaz de produzir fruto bom. Produzia fruto, porque todos nós temos capacidade de produzir algo, porque fomos criados de forma perfeita. Mas o problema é que se a nossa fonte
não for a correta, então nós vamos produzir fruto que não é o que Deus deseja para a nossa vida. Então vamos ler Salmos 80, versículo 8 a 16. Puderem abrir. Fala assim. 80, 8 a 16. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Limpaste o terreno e ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra e os mais altos cedros pelos seus ramos. Os seus ramos se estenderam até ao mar e os seus brotos até ao rio. Porque derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas. Javalis da floresta a devastam e as criaturas do campo dela se alimentam. Volta para nós, ó Deus dos exércitos. Dos altos céus olha e vê. Toma conta desta videira. Da raiz de tua mão direita plantou, do filho que é para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada, consumida pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. Amém. O que é que aconteceu? Deus pegou no povo que estava no Egito, no seu povo, família de Israel, ou seja, de Jacó, pegou e o tirou da escravidão em direção a quê? A uma terra prometida. Era nesse lugar que Deus queria pegar na sua videira, que era o seu povo, e o que é que queria fazer com ela? Plantar nessa terra prometida. Qual foi o problema? Foi logo na saída, não é? Estavam a sair e já estavam em toda a viagem a mandar vir a dizer que ou iam morrer de fome, ou iam ser mortos, ou não sei o quê, preferiam estar na escravidão. Como se não chegasse esse povo, muito parecido connosco nos dias de hoje, que passamos a vida a mandar vir com Deus e chateados com tudo, chegaram lá à terra prometida e o que é que aconteceu? Duvidaram. Será que isto é mesmo para nós? Aliás, acho que até foi pior que isso. Foi de género mesmo. Vamos todos morrer. Trouxemos aqui para morrer. Depois de andarem no deserto, de se terem queixado, de terem tudo que era preciso, chegam à terra prometida, veem uma terra cheia de coisas incríveis. Mesmo assim, temeram. E o que é que aconteceu? A geração seguinte, a não ser Josué e Caleb, não é? Mas a geração seguinte é que entrou. Não viveram a promessa. Ou seja, este povo já sai perto para ir para uma terra que seria a terra onde iriam ser enraizados e mandam vir, chegam lá, reclamam. E depois como é que é a vivência do povo lá na terra? O que é que eles pediram? O que é que eles desejavam muito? Comer e beber. Mas lá depois na terra o que é que eles pediram para governá-los? Um ídolo, isso foi antes, e depois também acaba por ser um ídolo também, que é um rei. Eles queriam um rei para governá-los, porque Deus queria governar aquele povo. Queria ser o rei daquele povo. Mas o povo disse, não, arranja-nos alguém presente, não é? Alguém aqui que vai ser um espetáculo, não é? Mas, mesmo assim, começam. E na própria terra, por isso é que fala que ele preparou tudo Deus, eles começam a esticar-se, não é? Porque têm o território, mas na própria terra pediram rei. E depois, nas jornadas do rei, era suposto limparem tudo, mas não, sempre a comprometerem-se com outros ídolos. Até estou cansado, porque o povo é chato, meu coitado de Deus. Eu às vezes queixo-me que a gente atura algumas coisas, mas Deus realmente atura-nos de uma forma incrível, não é? Somos chatos, muito chatos. Uma benção. Criados somos perfeitos, somos chatos. Coitado, vocês excomungada. Não, nós conseguimos ser bem chatos e o povo é bem chato e o problema é que nós continuamos com isto, mesmo tendo uma perspectiva diferente. Nós continuamos a ser chatos. Mas o que há de incrível nisto? Vamos ver Isaías 5, versículo 1 a 2, diz assim. Cantarei agora ao meu amado um cântico a respeito da sua vinha. O meu amado tinha uma vinha na encosta de uma colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu no meio dela uma torre de sentinela e também fez um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas que azedas. Desobediência.
Por isso, vocês se lembrarem da videira verdadeira, fala de permanecer e fala de obedecer. Permanecer significa obedecer. A desobediência foi através da desobediência que o pecado entrou no mundo. A desobediência tira-nos, ou faz-nos com que verdadeiramente nós não possamos produzir fruto bom. Mas então, se voltamos outra vez à história da Samaritana, ou relembrando a história da Samaritana, Jesus traz a boa nova para a Samaritana. Então, se vocês começarem a perceber, então, diz que os israelitas dizem, ou os judeus dizem, que é só em Jerusalém que se pode adorar a Deus. Começam a perceber a história da videira. Ou seja, porque a videira sabia que era para lá que tinha que ir e sabia que era lá que supostamente iria frutificar, porque supostamente era lá que teriam a presença de Deus. Mas Jesus traz as boas novas dizendo, olha, esquece isso, porque agora conecta-te a mim e irás dar fruto. Já estou a traduzir, a expandir as palavras. Irás dar fruto como realmente é desejável. E esse fruto sai do louvor e a adoração de verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Amém? Então o que é que nós vemos aqui de transferência incrível? Vemos de uma videira que é plantada num pedaço de terra para uma videira que é plantada em quem? Numa pessoa chamada Jesus Cristo. E isto faz toda a diferença. Porquê? Porque não é mais localizada num espaço físico, mas é em todo lugar e por onde tu andares. E é algo que nunca poderá ser derrubado, mas sim permanecerá para sempre. Então, não estejamos presos na religião. Somos religiosos, muito religiosos, muitas vezes. Temos de ter o formato do passo A, B, C, D para viver o Evangelho. Quando Deus nos fala através da sua Escritura, e Jesus nos claramente diz, permanece na videira. Mas estás a ser muito teórico. Sim. Semana eu vou falar em princípios, se Deus não mudar, 5 coisas do que significa permanecer nele e ele em nós. Mas aqui é muito simples. Primeiro é, foca-te em mim. Foca-te em mim. Foca-te em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Novamente remetendo a Filipenses e Colossenses. Paulo, por as cartas, estava aonde? Preso? Prisão. Certo? Ele sentia-se preso. Resumidamente, ele sentia-se limitado por isso. O Evangelho parava de avançar? Não, pois não? Então, não mais a nossa limitação física é uma limitação de adorar e estar conectado. Nada físico pode limitar esse louvor e adoração a Ele. Pode limitar a nossa conexão com Ele. A prisão, a perseguição, seja o que for que te atrapalhe, não pode nem deve limitar o teu permanecer nele. Amém? Isaías 53, 1 a 3 diz assim. Engraçado que eu só estou a ler as Escrituras, não é? Salmos, coisas de Antigo Testamento. Vamos ler mais outra. Tudo a falar sobre Jesus, a profetizar sobre Ele. Quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor, Isaías, não é? Vários anos antes de Cristo. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E em nós não o tínhamos em estima. Jesus, a videira verdadeira, foi que é rejeitada, desprezada. Amém? É verdade. No entanto, Ele é a videira verdadeira. É acessível a todos que o reconheçam como Senhor e Salvador. Uma das coisas que, sempre que nós falamos de batismos, é curioso que é este, entrava às vezes que há de forma geral e é transversal. Por isso,
Não pensem que é pessoal, mas é transversal. Quando vamos falar de batismos, uma coisa que é curiosa é que as pessoas ficam... Por isso é que eu cada vez mais tenho e cada vez esta dificuldade. Quero aceitar Jesus, entregar a minha vida a Jesus, quero aceitar Jesus. Temos que parar de fazer esta divisão de um momento para o outro, porque as pessoas não percebem o que é. Porque se tu estás preparado para entregar a tua vida ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, tu tens de estar preparado para o batismo. Não há como distinguir uma coisa da outra. Não há separação, não há momentos, não há hiatos. E o mesmo nível de conhecimento que tens que ter, e o mesmo nível de perfeição que tens que ter para ser batizado, é o mesmo nível de perfeição, o mesmo nível de entendimento que tens que ter para render a tua vida a Jesus. Nunca vais ser perfeito o suficiente, ter o conhecimento suficiente. Agora, sim, é verdade, tens de estar disposto a mudar a tua vida. Então, se há coisas que sabes que não estão corretas, não estou a dizer que não sejas batizado e antes de mudar tudo. Não, é um processo. É um processo, é uma nova história. Muda isso. E há muitas coisas que nós só conseguimos mesmo mudar permanecendo na vida. E o batismo é fundamental para isso. Não é um ato religioso, é vida. O batismo é vida. E essa é a coisa interessante que muitas vezes não percebemos porque nós vivemos num mundo ou numa realidade católica, não é? E transforma o batismo num ato religioso, num ato de alguém que deseja alguma coisa para ti. O batismo tem que ser algo que tu desejas para a tua vida. Que tu anseias e que tu dizes, sim, Senhor, eu reconheço-te como o Salvador e Senhor da minha vida. Que arde no teu coração. Entras nas águas feliz, sais das águas a celebrar. Amém? Glória a Deus. E é isso que nós fazemos com Jesus. Permanecer diariamente nele é permanecer diariamente obedecendo, respirando a Jesus. Tudo o que precisarmos, como eu falei no início, nós temos em Jesus. Tudo o que precisamos de saber. Já estou farto de falar nesta igreja e creio com muitos de vocês. Há muitas dúvidas, muitas vezes. Mas como é que eu vou viver a minha vida? Como é que eu vou fazer, tomar esta ou aquela decisão? Pessoal, a maior parte das nossas decisões são de impulso. Só raros os casos é que não são de impulso. E sim, esses passa tempo em oração, a tentar ouvir o Senhor, sem dúvida. Mas as que são de impulso, como é que tu vais fazer? A todo momento que decides o que vais comer ainda é fácil, sei lá. Está na rua, o que for. Tu vais estar em oração? Espero que sim, que estejas em constante oração. A nossa vida deve ser uma constante oração e adoração ao Senhor. Mas se isso acontecer, o que vai sair de nós é o que nós estamos cheios. Se estivermos a permanecer, o que é que vai fluir de nós? A vida de Jesus vai permanecer em nós. Então nós vamos decidir, escolher e viver com fruto e muito fruto que honra o nosso Deus. Amém? Colossenses 1, versículo 7 diz: a estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Eu adoro o livro de Colossenses, aliás, adoro toda a Bíblia. Confesso que tenho alguma dificuldade em qual é o livro? Antes tinha alguma dificuldade em números, mas não, agora já aprendi a gostar de números também, muito. Gostar muito. Tem histórias muito interessantes. Neste para dizer o que é? Mas esta história de que, e acontece muito nos dias de hoje, de pessoas a tentar fazer da igreja uma instituição em que há pessoas super importantes, não é? Mas aqui temos o Cláudio, que é uma pessoa muito intelectualmente desenvolvida na palavra e na adoração ao Senhor. Mas, para além do Cláudio, somos todos iguais, meus caros. Ninguém é superior a ninguém é detentor de um segredo mágico ou de um nível de conhecimento por aí além. Igreja. Somos todos, ou devemos ser todos humildes e perceber que os segredos que Deus tinha escondidos estão em Jesus e Ele trouxe-nos essa revelação. Por isso, permanecendo, eu irei, Jesus, partilhar contigo. E então é-nos revelado. Mateus 1, 22 a 23 diz: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta.
que é que o Senhor disse? A virgem ficará grávida, dará à luz, e ele se chamará o quê? Emanuel. Que significa o quê? Vamos repetir isso? Vamos repetir novamente. Emanuel significa o quê? Deus conosco. Amém? Então, porquê é que na nossa vida nós temos que ter esta noção que Ele é Deus conosco? Vitor até olhou para trás e pronto, ele já se perdeu. Está tudo, Vitor, eu já vou acalmar novamente. Ele é Deus connosco, isto tem que ser empolgante. Eu não estou. Quando eu berrei, não é do género, ouçam os seus surdos, não é empolgação, Ele é connosco. Em todo o momento. No teu momento de alegria e no teu momento mais vergonhoso, Ele é contigo. Amém? Quem é que sente isso? Bem, boa. Numa igreja, 25% não é mau. O resto vamos orar por vocês. Para que possam sentir. Ele é connosco. Mas sabem, muitas das vezes nós realmente não sentimos. E obrigado às vezes porque umas não levantaram porque não levantaram, outras podem não ter levantado porque não sentem isso. Sabem que é a mesma coisa que acontece com a igreja. Estou-me a lembrar agora deste exemplo. Há pessoas que deixam de vir à igreja e automaticamente deixam de se sentir adequadas na igreja. Acham quando vêm à igreja passado um mês, 2 meses, não, estão a olhar para mim de cima para baixo, já não conheço ninguém. Começam-se a autoflagelar ou a autopunir, mas acham que os outros é que lhes estão a virar as costas. Mas é a mesma coisa que acontece com Deus. Usei este exemplo porque é muito prático para nós. Com Deus é a mesma coisa. Nós deixamos de permanecer, de obedecer, deixamos de estar presentes, conectados, e a dado tempo começamos a achar que Ele não fala, não está connosco, não nos ouve, não se relaciona connosco, mas nós é que estamos a fazer os passos. Porque se nós estamos ligados com Ele, é uma conexão diária. O melhor exemplo que eu vos posso dar, e em jeito de caminhar para a conclusão, é o do... Esta ventoinha aqui que está aqui. Ok? Ela está a funcionar? Não está a funcionar. Mas podia estar a funcionar. Mas estava carregando o botão, certo? Então temos a tomada. Ok? Se eu não pegar na ficha da ventoinha e eu colocar na tomada, nada vai acontecer. Ok? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, a tomada tem energia. Eu não preciso muito de eletricidade. Preciso um bocadinho mais de gás, mas também não muito. Mas supostamente tem energia até ali, certo? E está preparado a fazer a função dele, que é fluir a energia. Certo? Mas então, se ela não tiver nada conectado, vai ficar a energia retida por ali, correto? A mesma coisa acontece com Deus. Se não houver uma conexão, e no caso a ventoinha ligá-la ali, a energia que tem a capacidade para produzir o fruto que estamos à espera, que é o vento, não vai acontecer. A mesma coisa nós com a videira. Se nós não permanecermos, não estivermos conectados e deixarmos que flua a vida, a fonte da água-vida por nós não vamos frutificar, nem dar muito fruto, dá honra a Deus. É tão simples. E é do mais prático que eu vos posso dar hoje. Que é exatamente isto. Em tudo o que fizerem na vossa vida, respirem. Inspirem. Pensem. É Cristo. Tudo na nossa vida que seja com esse filtro é Cristo. Em tudo. Põe o exemplo que tu quiseres. Coloca a Cristo na causa e vais ver que estarás a deixar que a sua vida flua através de nós. Amém? Então, concluindo, vamos abrir em Colossenses 2, versículo 6 a 7. Diz o seguinte. Colossenses 2, 6 a 7. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Todo aquele que tem Jesus não tem falta de nada, ok? Sejam pessoas gratas. Sejam pessoas gratas, como lemos aqui na Escritura. Firmados na fé, como foram ensinados, transbordando na gratidão. Enraizados e edificados nele. Relembro, nós não temos falta de nada, nada, para viver de acordo com a vontade dele. Às vezes nós podemos ter falta de dinheiro para comer, viver, mas mesmo assim não deveria faltar se a igreja vivesse como a igreja deveria viver.
É isso que tentamos ensinar. E volto a dizer, os pastores não adivinham se alguém está em dificuldade. Às vezes Deus traz revelação, mas nem sempre. Também é importante que o corpo fale, comunique e não tenha vergonha de comunicar como família. Mas permite que a verdade e a presença de Cristo na tua vida satisfaça a tua alma, sacia a tua alma, exatamente como Jesus prometeu que faria. Para a semana então, se tudo correr como planeado ou que está no meu coração, digo isto porque Deus tem a capacidade de mudar, também não seria a pregação de hoje, não seria isto. Seria o que eu estou a adiar supostamente para a próxima semana. Mas vamos ver então algumas formas práticas ou passos de permanecer nele e ele em nós. Que são reconhecer que Jesus é Filho de Deus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador, obedecer-lhe, querer continuamente as boas novas e ter um relacionamento com o corpo de Cristo. Sim, ter um relacionamento com o corpo de Cristo. Não há outra forma. Ok? E percebendo que nós somos ramos, que Cristo é a videira. Amém? Queria-vos convidar a levantar. Gostava de orar por vocês. Para terminar. Então, no final do dia, pensem nisto. Respira a Cristo. Inspira, expira. Pensa. Tudo o que tu faças que possa refletir ou que estás enraizado nele. É a forma perfeita de viver. Amém? Gostava de orar por vocês. Pai querido Senhor Deus, queremos adorar o teu grande nome, Pai. Oh Deus, Pai, a melhor forma, Senhor Deus, de permanecer, Senhor, há uma forma, Senhor, de permanecer, é verdadeiramente louvamos e adoramos o teu grande nome, Senhor. Reconhecendo que tu és Salvador, mas também Senhor da nossa vida, Pai, oh Deus. Oh Deus, e aqui cada uma das pessoas presentes, Pai, se tem esta noção, Pai, eu oro, Pai, para que em nome de Jesus possa permanecerem com esta visão de estar a permanecer. Enche os seus seres, Pai. Deus, que possamos gelar, Pai. Porque das coisas mais perigosas que nós temos, Pai, é acharmos que estamos firmes e super firmes, Pai, ó Deus, e não zelarmos, Pai, por este relacionamento, Pai. Em que no dia a dia que somos rodeados, Pai, vamos ser atacados para que este relacionamento possa ser esfriado ao ponto, Senhor Deus, de secarmos. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, possamos permanecer firmes, Pai, ó Deus, para dar fruto e muito fruto, Pai, ó Deus. Com a vida, Senhor, que Tu tens a fluir através de nós e em nós, Pai, ó Deus. Através da honra e glória ao Teu nome, Pai. E para aqueles que ainda não Te conhecem, Pai, ó Deus, que não vivem ou ainda não entenderam de forma perfeita, Senhor Deus, quem Tu és, Pai, que em nome de Jesus possas abrir os seus olhos, o seu coração, a sua mente, Pai, ó Deus. Sobre quem Tu és, Pai, e a importância, Senhor Deus, de ser verdadeiro adorador em espírito e em verdade, Pai. Que só acontece enraizado em Ti, Jesus. Amém, Senhor.